Zé. Tem um corpo lá embaixo, Guto. Um corpo. Tá, mas por que você tá tão puto? Você ouviu o que eu disse? Tem um corpo lá embaixo, porra. Eu sei que parece estranho. Estranho? Estranho seria se você e sua irmã se pegassem. Tô vivendo aqui nos últimos dias numa completa loucura. Agora eu entendo por que minha mãe quis me colocar fora disso tudo. Eu te amo. Eu te amo, Zé. Olha, eu sei. Eu sei que você não escolheu nada disso. Eu também não. Tô indo, caralho. Eu falei que eu tô indo, porra. Ah, madrinha, desculpa. Eu não sabia que era a senhora. Isso é jeito de você falar com sua madrinha, menino? Eu só tava... Enfim, deixa isso pra lá. A comida que a Neide fez pro velório tava uma delícia. Mas tava muito difícil de comer. Muito difícil. O salpicão tava apimentado, né? Até falei com ela que... Não é disso que eu tô falando não, Zé. Você tá falando do que então? Do que a sua mãe te disse sobre a caixa. Já tem uns dias que eu tô pensando em desenterrar a caixa. Só consegui fazer isso agora há pouco mesmo. Eu nem consegui ler, pra dizer a verdade. Quando eu vou pegar pra ler, é como se a mamãe, ela me impedisse de fazer isso. Você é muito fresco, menino. Quando a sua mãe recebeu o diagnóstico que ela tinha 6 meses de vida, só 6 meses de vida, mas ela viveu 5 anos. 5! Foi tempo suficiente para você esquecer que ela ia morrer? Você ficou por anos de luto quando ficou sabendo do diagnóstico da sua mãe. E agora que ela morreu, você vai ficar outra vez de luto? Não bastou um luto só? Vai ter o segundo? Me poupe, né? Ai, ai, menina.
Olha, não leva em conta o que eu falei, não, sabe? Eu sou muito desbocado. E eu acho até que você herdou isso de mim, de tanto que você viveu perto de mim. Mas aqui, vamos entrar? Eu faço uma broinha pra você, vamos? Vamos. Do jeitinho que você gosta, Zé. Obrigado. Você sempre soube como me acalmar. Até que enfim você falou alguma coisa, né? Tive que esperar 5 anos pra Estela morrer pra você saber o que tinha dentro dessa caixa. Ai, desculpa. Mas você sabe o que é ter espírito de fofoqueira, né? Desde que a Estela me falou dessa caixa, eu nunca mais parei de pensar nisso. Então, ela já tinha contado pra você? Sim, quando ela recebeu o diagnóstico, ela me contou que se ela morresse nesse meio tempo, era para mim entregar a caixa para você. Mas só se ela morresse. Mas você sabe o que tem dentro dela? Eu acho que eu sei sim, Zé. E pode mudar sua vida para sempre. O que é, Sônia? Tá na hora de você conhecer sua família. Que isso, Mariana? Eu não tô acreditando nisso, Augusto. Tem 2 dias. 2 dias que eu fiz um vídeo no meu Instagram falando do seu testemunho. Do seu testemunho de como Jesus Cristo tirou da sua vida. E agora você tá aí. Eu tô aqui e você tá me atrapalhando. Sai, por favor. Deus diz o tempo todo pra gente amar e amar e amar. Mas é tão difícil amar gay. Porque vocês ficam aí transando e se masturbando o tempo todo. Não tem outra coisa pra fazer. O que você pensa que você tá fazendo? A partir de agora, a gente vai ter uma pequena mudança na hierarquia dessa casa. Você só vai ver essas merdas depois que você treinar. Como era antigamente, todo dia. E por que você acha que eu vou aceitar uma coisa dessas, Mariana? Porque a justiça divina nunca falha, Augusto. Ele te dá tudo, mas ele também te tira tudo. E eu sei muito bem por onde ele poderia começar a tirar tudo que você tem. Anda, vai se arrumar. Tô te esperando lá embaixo. Pensei que você tinha dito que estava treinando na escola.
Mas eu tô... Tá treinando com quem? Com o pessoal do primeiro ano? Claro que não. Você tá treinando com quem, Guto? Com a Paola. A filha do marido novo da tia Karen. É. Você reconheceu o casamento deles? Não. Pra mim, a tia Karen sempre foi e sempre será casada com o tio Jairo. O tio Jairo traiu ela e foi embora pra Colômbia. Tá. Mas vem cá, essa Paola não tem tipo 11 anos? Ô Guto, o que é que tá acontecendo? Já faz mó tempão que você tá desanimado com o treino. Não vai me dizer que você vai desistir da carreira. Sabe quando você perde o tesão? Quando, sei lá, uma coisa que você gosta de fazer não tem mais graça. Acho que foi isso que aconteceu comigo. Você sabe que o papai não vai gostar nada disso, né? Eu sei, só que eu não tô dando a mínima pra isso. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Ô Guto, sabe quanta gente daria tudo o que tem para ter essa vida que você tem? Você pode treinar com gente foda. Cara, você pode virar um jogador. Você vai jogar isso fora? Você fez por merecer. Eu fiz? Que porra eu fiz pra ter o que eu tenho, Mariana? Você nunca abandonou a escola. Você não arrumou briga com ninguém, pelo menos nos 2 últimos anos. Você até que joga bem. Tem tudo a seu favor. Eu acho que você deveria aproveitar isso. Aí, sabe o que você vai estar sendo? Burro. Burro pra caramba. Porque Deus te deu um propósito desde cedo e você vai jogar fora? Como que você sabe que foi Deus que me deu esse propósito? Como que você sabe que não foi o papai que quis isso pra mim? Porque ele é um servo de Deus. É claro. Foi obra dele. Só dele. Então eu imagino que se tudo é obra de Deus, acho que aquele segredinho do papai também é, né? Ô Guto, toma cuidado com as coisas que você fala. Você sabe que até nisso teve um propósito maior. Sei. O propósito dele de desviar dinheiro da igreja era muito maior, né? Comer puta é um baita de um propósito mesmo, né, Mariana? Se tem uma coisa que me deixa aliviada, é saber que eu não poupei esforços para deixar ele orgulhoso de mim. Você veio pro mundo pra quê, Mariana? Pra ser feliz ou pra agradar os outros? Ele não era qualquer um, Augusto. Ele era meu pai e o seu pai também. E por que que isso tem que definir cada detalhe do rumo da minha vida? Sempre desprezando a ordem natural de tudo, não é? Pelo menos antes dele morrer, ele viu sua conversão. Você não achou que aquilo era verdade, né? Você quer saber a verdade? Eu prefiro queimar no fogo do inferno do que ir
naquela igreja e escutar sua vozinha irritante. Que bom que você sabe pra onde você vai. E que bom que eu vou estar bem longe de você. Você acha que você não vai estar lá comigo? Seus discípulos vão adorar saber de todos os seus segredinhos. E eu aposto que eles vão adorar ficar sabendo os do Humberto também. Agora tudo vai mudar aqui nessa casa. Tudo. E respondendo a sua pergunta, eu sei muito bem o que eu vim fazer nesse mundo. Eu vim conhecer e espalhar a palavra de Deus. Como eu tenho feito todo esse tempo. E como vou continuar fazendo, custe o que custar. É engraçado ver a cara dele. Sempre achei que fosse um cara feio, mas até que ele é bonitinho. Era. Desculpa, é que eu meio que sabia que poderia existir a chance dele já estar morto. Sempre tem, né? Ainda mais quando a gente não conhece a pessoa de verdade. É, mas digamos que eu tava pressentindo isso. Mas isso é história pra outro dia. Só que de todo modo, eu nunca tinha ouvido falar dele. Minha mãe era bem magoada, sabe? Não sei exatamente o que rolou entre eles, mas sei que coisa boa não foi. Mas tem mais alguém que pode confirmar essa história? A tia Sônia, ela era minha professora de violão quando eu era pequena, uma grande amiga da minha mãe desde o tempo de escola das duas. Nossa. Eu lembro quando eu fazia aula de violão, quando era pequeno. Um desastre. Comigo não foi muito diferente, não. Nunca tive muita paciência. E pra tocar violão precisa de muita paciência. Eu sempre quis ter um irmão, sabia? Só que acho que vai ser bem difícil te ver como um. Como assim? Relaxa, eu não sou filho do Humberto, de sangue. Ele casou com a minha mãe quando eu tinha 2 anos. E depois disso ele se converteu e virou pastor. Mas por que eu não estaria relaxado? Temos visita? Oi, Mari. Bom, esse é o José. José, essa é a Mariana. Bom, a mãe dele morreu há 2 dias e... Bom, antes dela morrer, ela pediu para ele pegar uma carta que ela tinha escrito há alguns anos. E nessa carta dizia que... Bom, o José é filho do Humberto, nosso pai. Uau! Que interessante. Com certeza o papai fez isso antes da conversão dele. Ele não teria um filho fora do casamento estando na igreja. Mas eles foram casados, sim. Pelo menos a tia Sônia me confirmou. Olha, a carta tá aqui. Isso tá me cheirando, sabe o quê? Golpe. Golpe? Tá falando que minha mãe mentiu? No leito de morte? Tô. É exatamente isso. Se você quiser, eu posso ir ali, escrever uma cartinha pra você e te entregar. Quem sabe aí eu vou ter a sua credibilidade. Não, minha mãe não mentiria sobre isso. Sabe o que isso significa pra mim? Nada. Eu vou fazer um teste de DNA e eu provar que minha mãe tava certa. Não vem cantar galo pra cima de mim não, meu filho. Ainda mais aqui dentro da minha casa. Para, tá.
Você vive saudando o papai e eu acho que não é assim que ele queria que a gente resolvesse as coisas. Augusto, se alguém não cuida de seus parentes, e principalmente de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Timóteo capítulo 5, versículo 8. Eu não vou deixar que um qualquer destrua a minha família. Deus não vai deixar. Zé, desculpa, tá? Relaxa, ela é meio maluca mesmo. Ela sempre desconfia de todo mundo. E todo mês ela demite uma funcionária com medo dela ser lésbica e cheirar as calcinhas dela. Não tô nem aí se ele é maluco com quem trabalha aqui. A minha mãe morreu tem 2 dias, Augusto. 2 dias. E essa vaca já tá chamando ela de mentirosa. Olha, o objetivo dela é ser pastora. Eu acho que tá na vaga, né? Tá nos pré-requisitos da vaga, sair xingando todo mundo que vê pela frente. Seu sorriso é bonito. Obrigado. Bom, eu moro bem longe daqui. Acho que já vou embora. Já falei o que tinha que falar e não quero incomodar. Não precisa. Você não tá incomodando. Pelo contrário, a gente pode fazer um teste de DNA amanhã, você dorme aqui e a gente vai cedo amanhã. DNA, como se seu pai tá morto? Olha, eu e a Mariana não somos filhos biológicos do Humberto, mas a gente pode fazer um teste com os cabelos dele. No quarto dele deve ter algum pente com cabelo, ele tinha muito cabelo, então a gente pode conseguir com isso. E se não der certo também, a gente pode pedir o Otávio para poder conseguir algumas amostras e, enfim. Olha, se isso for verdade, vai ser bom demais. Quanto mais gente na família, melhor. Se não for verdade, se isso que mantiver certo em uma essa forma doida, E pelo menos a gente vai ter tentado. E vai ser um prazer te ajudar a descobrir a verdade. E sua mãe fazia o quê? ela era caixa de supermercado. Uau. E como é que vocês pagavam os funcionários? Funcionários? Uai, vocês não tinham empregados? E quem cozinhava? A gente. Quem limpava a casa? A gente. E quem lavava a roupa? A gente. E vocês conseguiam fazer tudo isso com menos de 10 mil por mês? Quanto você acha que um caixa de supermercado ganha, Augusto? Sei lá, 8, 9 mil? Você realmente não conhece o mundo lá fora. Tá, e o que você tá achando da casa? Parece casa de novela. E até engraçado, sabe? É enorme. Tem muita coisa aqui que também é muito grande, caso se interesse. Olha, eu sou bem direto, você já deve ter percebido. Que bom. Também gosto que seja. Só que do meu lado fazer um joguinho é sempre mais divertido. E como é que faz pra ganhar esse seu jogo? Até uns minutos atrás eu pensei que podia ser loucura da minha cabeça, que um cara que acabou de perder o pai tava dando em cima de mim. Mas qual que é o problema nisso? A vida continua e ele sempre falava isso. Você nem me conhece, Augusto. Mas me fala, você não me respondeu ainda. Como é que ganha seu jogo? Você devia saber. Já tá ganhando. I'm swimming with the sharks. I'm swimming with the sharks. I can't tell you apart from them. You can't tell either. Will we love or fall in deeper? Tell me, darling, what is it you want?
I know I remain a danger to me, to you. Going altered by the moment, here in the sedation. Idle, sweet on survival. I'm on fire, waiting your arrival. I never expect to be sane without it. All you could ask for never made its way into your eyes. Cold in the O que você quer? Isso é jeito de você falar com a sua madrinha, menina? É sim, senhora. Você tá me usando como marionete nesse joguinho seu e até agora não me contou o que eu tô procurando. Olha, se fosse um jogo de verdade, você já tinha perdido. Eu sei, por isso que eu estou te ligando. Você chegou a conversar com o filho mais velho, o Augusto? É. Eu chego a conversar assim, um pouco. Você já sabe onde é o quarto dele? Por que você tá perguntando essas coisas, Sônia? Porque eu sonhei com a sua mãe essa noite. E ela me disse para fazer justiça. Por ela, por você e por todo mundo que essa família já prejudicou na vida. E como eu vou fazer isso? Na parte de cima, do canto esquerdo do guarda-roupa do Augusto, tem uma sacola verde com os DVDs. Pega os DVDs e traz para mim. O que tem esses DVDs? Tem aquilo que vai destruir toda essa família.